Um novo capítulo se desenrola na saga da revisão da vida toda. Em 9 de junho, o STF fez algo surpreendente: ignorou o destacamento de um assunto crucial. O que isso significa para milhões de brasileiros? A expectativa é palpável, e as consequências podem ser imensas. Enquanto muitos aguardam uma decisão justa, a sensação de incerteza paira no ar. Por que essa omissão? Estariam os interesses maiores em jogo? Imagine um cenário onde direitos são deixados de lado, enquanto muitos lutam para garantir o que é seu por direito. A frustração é real, e a indignação cresce. O jogo da justiça parece se arrastar, enquanto os cidadãos se perguntam: até quando? O que está por trás dessa manobra? É hora de abrir os olhos e entender o que realmente está acontecendo. Os detalhes são essenciais, e cada informação pode mudar o rumo dessa história. Você já parou para pensar no impacto disso na sua vida? O que você faria se estivesse no lugar de quem aguarda essa decisão? Fique atento, pois o que vem a seguir pode mudar tudo. O relógio está correndo, e a verdade está prestes a ser revelada. Decisão do STF e suas implicações. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, STF, tomou uma decisão importante sobre a revisão da vida toda, um tema que gera bastante debate entre segurados e beneficiários do INSS. Essa revisão permite que aposentados e pensionistas considerem todas as contribuições feitas ao longo da vida, e não apenas aquelas feitas nos últimos anos, para o cálculo de seus benefícios. A decisão do STF, portanto, pode resultar em aumentos significativos nos valores das aposentadorias, o que é uma boa notícia para muitas pessoas. Por outro lado, essa mudança traz algumas preocupações. O sistema previdenciário brasileiro já enfrenta desafios em termos de sustentabilidade financeira. Com mais pessoas recebendo aposentadorias maiores, a pressão sobre os cofres públicos pode aumentar. Isso levanta questões sobre como o governo irá lidar com esse impacto. Afinal, um aumento nos benefícios pode significar uma diminuição nos recursos disponíveis para outras áreas essenciais. Além disso, a decisão pode criar um efeito cascata. Muitos segurados que ainda não se aposentaram podem começar a se preocupar com o valor de suas futuras aposentadorias. A possibilidade de revisão pode levar a um aumento no número de pedidos de aposentadoria, o que, por sua vez, poderia sobrecarregar a estrutura do INSS. Essa situação demanda uma análise cuidadosa por parte das autoridades e especialistas em previdência. Os beneficiários do INSS também devem ficar atentos às orientações que virão a partir dessa decisão. É importante que eles busquem informações sobre como a revisão da vida toda pode afetá-los diretamente. Consultar um advogado ou um especialista em previdência pode ser um bom primeiro passo para entender quais são os direitos e opções disponíveis. Essa é uma questão que pode impactar diretamente a qualidade de vida de muitas pessoas. Por fim, a decisão do STF sobre a revisão da vida toda é um tema que certamente continuará a ser discutido. As implicações para segurados, beneficiários e para o sistema previdenciário como um todo são complexas e merecem atenção. A maneira como o governo e a sociedade se adaptam a essas mudanças será crucial para o futuro da previdência no Brasil. Aspectos legais e processuais. O julgamento realizado pelo STF levantou diversas questões legais e processuais que merecem uma análise mais aprofundada. Um dos principais pontos discutidos foi a legalidade da revisão da vida toda. Os advogados e especialistas em direito previdenciário apresentaram argumentos sobre a necessidade de assegurar que todos os segurados tenham seus direitos respeitados. O debate se concentrou na interpretação das leis previdenciárias e como elas devem ser aplicadas em casos de revisão de benefícios. Um aspecto crucial do julgamento foi o questionamento sobre a natureza da revisão da vida toda. Alguns defensores argumentaram que a revisão é um direito constitucional, enquanto outros sustentam que ela poderia gerar um desequilíbrio no sistema previdenciário. Essa divergência de opiniões mostra como a questão é complexa e envolve interpretações diversas da legislação vigente. O STF teve que ponderar esses argumentos para chegar a um veredicto que atendesse ao interesse público. Além disso, o processo judicial em torno da revisão da vida toda foi longo e envolveu múltiplas etapas. A análise das provas, a apresentação de laudos e a manifestação de diferentes partes interessadas tornaram o julgamento uma tarefa desafiadora. O STF, ao decidir, teve que considerar não apenas a letra da lei, mas também as implicações sociais e econômicas que sua decisão poderia acarretar. Isso demonstra a responsabilidade do tribunal em lidar com questões que afetam diretamente a vida das pessoas. As discussões sobre o destaque ou a inclusão de determinadas contribuições no cálculo dos benefícios também foram relevantes. Muitos segurados se sentiram prejudicados ao não terem suas contribuições mais antigas consideradas. Essa situação levou a um clamor por justiça,
com muitos buscando reparação através da revisão. A análise desses aspectos legais é fundamental para entender como as decisões do STF podem moldar o futuro da Previdência no Brasil. Portanto, a legalidade do julgamento não é apenas uma questão de interpretação de leis, mas também envolve análise das necessidades e direitos dos segurados. É essencial que todos os envolvidos compreendam os desdobramentos dessa decisão, para que possam agir de maneira informada e responsável em relação aos seus direitos previdenciários. Ricoes e mobilizacoes. As reações à decisão do STF sobre a revisão da vida toda foram variadas e intensas. Movimentos sociais e sindicatos de trabalhadores rapidamente se manifestaram, elogiando a decisão como um passo importante em direção à justiça previdenciária. Para eles, a revisão é uma forma de garantir que os segurados recebam o que realmente lhes é devido, considerando todas as suas contribuições ao longo da vida. Essa mobilização foi um reflexo da insatisfação que muitos sentiam em relação ao sistema previdenciário. Por outro lado, houve também críticas. Alguns setores da sociedade expressaram preocupações sobre as possíveis consequências financeiras da decisão. Representantes de organizações que defendem a sustentabilidade do sistema previdenciário alertaram que o aumento nos benefícios poderia levar a um colapso financeiro a longo prazo. Essa tensão entre justiça social e sustentabilidade econômica gerou um debate acalorado, com diferentes vozes se manifestando sobre o que seria o melhor caminho a seguir. As organizações de aposentados, por exemplo, se mobilizaram para garantir que seus direitos fossem respeitados. Muitas delas organizaram reuniões e protestos para chamar a atenção para a importância da revisão da vida toda. Essa mobilização demonstra como a decisão do STF não apenas impactou diretamente os beneficiários, mas também mobilizou diferentes grupos a se unirem em torno de uma causa comum. A força desses movimentos é crucial para pressionar por mudanças e melhorias no sistema previdenciário. A mídia também desempenhou um papel importante na cobertura dessa decisão. Através de reportagens e entrevistas, o assunto ganhou destaque, permitindo que mais pessoas se informassem sobre a revisão da vida toda. Essa visibilidade ajudou a amplificar as vozes tanto dos apoiadores quanto dos críticos da decisão. A discussão pública gerada em torno do tema é um indicativo de que a questão previdenciária está se tornando cada vez mais relevante na sociedade brasileira. Em resumo, as reações e mobilizações em torno da decisão do STF sobre a revisão da vida toda refletem a complexidade e a importância do tema. As diferentes opiniões e ações de grupos sociais evidenciam que a previdência é um assunto que toca a vida de muitos brasileiros. A forma como esses grupos se organizam e se manifestam será fundamental para moldar o futuro das políticas previdenciárias no país. Aspectos legais e processuais. A decisão do STF sobre a revisão da vida toda não é apenas uma questão de interpretação, mas também de legalidade e dos procedimentos que cercam o julgamento. Os advogados que atuam na área previdenciária apresentaram argumentos sólidos, ressaltando a importância de se considerar todos os períodos de contribuição na hora de calcular a aposentadoria. Eles defendem que essa revisão é um direito dos segurados, uma vez que garante um cálculo mais justo e condizente com a realidade do trabalhador brasileiro. Um ponto que gerou debate foi o questionamento sobre o destacamento, que é quando se separa uma parte do tempo de contribuição para análise. Especialistas argumentaram que essa prática pode ser prejudicial, pois ignora a totalidade do histórico de contribuições do segurado. Essa visão é respaldada por diversas jurisprudências que defendem a análise integral, mas a decisão do STF trouxe um novo olhar sobre o assunto. Durante o julgamento, os ministros do STF discutiram não apenas as implicações diretas da decisão, mas também o impacto que ela poderia ter no sistema previdenciário como um todo. A preocupação com a sustentabilidade do INSS foi um tema recorrente, e isso levou os ministros a ponderarem sobre a necessidade de um equilíbrio entre os direitos dos segurados e a saúde financeira do sistema. Os advogados também levantaram questões sobre a transparência do processo, argumentando que a falta de clareza nas decisões judiciais pode causar insegurança tanto para os beneficiários quanto para os profissionais da área. Isso, segundo eles, é um fator que deve ser considerado em qualquer análise sobre a legalidade do julgamento. Por fim, essa discussão sobre os aspectos legais e processuais mostra que a revisão da vida toda é um tema complexo, que abrange não apenas os direitos dos segurados, mas também questões estruturais do sistema previdenciário. É uma conversa que precisa ser mais ampla e inclusiva, envolvendo todos os atores do setor. Reacoes e mobilizacoes. Após a decisão do STF, diversas reações começaram a surgir em diferentes setores da sociedade. Movimentos sociais e sindicatos rapidamente levantaram suas vozes, expressando tanto apoio quanto críticas à decisão. Para muitos, a revisão dos cálculos de aposentadoria é um passo positivo, enquanto outros temem que isso possa gerar desestabilização no sistema previdenciário.
A posição dos sindicatos é particularmente relevante, já que eles representam um grande número de trabalhadores e aposentados. Muitos deles organizaram reuniões e manifestos para discutir as implicações da decisão. Os representantes sindicais estão se mobilizando para garantir que as vozes dos segurados sejam ouvidas, o que demonstra a importância do trabalho coletivo na luta por direitos. Organizações de aposentados também não ficaram de fora dessa discussão. Elas têm se mobilizado para informar seus associados sobre o que a decisão do STF significa para suas aposentadorias. Esse tipo de informação é crucial, pois muitos aposentados podem não estar cientes de que têm o direito de solicitar uma revisão de seus benefícios. Além disso, há um crescente apelo por ações coletivas, com a ideia de que os segurados se unam para reivindicar seus direitos. Essa mobilização pode resultar em ações judiciais em massa, o que poderia complicar ainda mais a situação do INSS. É uma estratégia arriscada, mas que muitos acreditam ser necessária para garantir a justiça previdenciária. Em suma, as reações e mobilizações geradas pela decisão do STF mostram como a sociedade está atenta e disposta a lutar por seus direitos. A questão da revisão da vida toda não é apenas uma discussão técnica. Ela ressoa nas vidas de milhões de brasileiros que agora se veem motivados a agir. Reacoes e Mobilizacoes. As reações à decisão do STF sobre a revisão da vida toda foram intensas e variadas. Muitos segurados e aposentados, que esperavam uma revisão favorável, expressaram sua frustração nas redes sociais. Para eles, essa decisão representa uma perda significativa, já que muitos acreditavam que teriam o direito de recalcular seus benefícios com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. As indignações foram compartilhadas em grupos de discussão e fóruns, onde o sentimento de injustiça prevaleceu. Por outro lado, movimentos sociais e sindicatos também se mobilizaram rapidamente. Eles organizaram manifestações e atos públicos para exigir uma revisão da decisão do STF. Os representantes dessas entidades argumentam que a decisão afeta diretamente a qualidade de vida de milhares de brasileiros. Além disso, eles destacam que a decisão vai na contramão do que deveria ser a proteção dos direitos dos trabalhadores e aposentados. As mobilizações foram marcadas por discursos emocionantes e apelos à solidariedade entre os aposentados. Outra reação importante veio das organizações de aposentados. Elas se reuniram para discutir estratégias de ação e possíveis caminhos legais que poderiam ser trilhados para contornar a decisão.